Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a importância da oratória para o funcionário do RH e como poder melhorá-la. É importante entender que a oratória nada mais é que uma ferramenta da comunicação. E comunicação é o elo que te liga ao receptor. A mensagem é esse elo que liga você ao receptor. Primeiro, é fundamental entender que cada tipo de pessoa tem um estilo de aprendizagem, e esse estilo de aprendizagem afeta diretamente a sua forma de comunicação. Vamos entender quais são esses canais de aprendizagem e, sobretudo, a forma de acessá-los de uma maneira mais correta. Primeiro, o visual. O visual são pessoas que têm uma tendência a falar muito rápido, porque essas pessoas projetam o pensamento e muitas vezes querem reproduzir o pensamento mais rápido que o próprio pensamento. Então, através das suas palavras, existe uma velocidade muito alta e faz com que muitas vezes ela perca a linha de raciocínio, porque quer falar mais rápido que o próprio pensamento. Essas pessoas são muito detalhistas, muito criteriosas ao analisar alguma coisa. Por isso é importante, quando você vai conversar, vai estabelecer uma comunicação com uma pessoa visual, você não pode falar muito pausadamente, daquela forma sonolenta, porque isso faz com que a pessoa se canse muito rapidamente e não atinja o nível de atenção no qual você precisa. O sinestésico. O sinestésico é uma pessoa que tem um pensamento mais filtrado. Ele pensa melhor para poder colocar as suas informações. Então são pessoas muito práticas, que aprendem na prática. Não adianta você ficar explicando, pedindo ela para ler isso ou aquele manual, aquele protocolo, porque ela não vai aprender dessa forma. Ela é uma pessoa que aprende na prática. Por isso, você que quer se comunicar com uma pessoa sinestésica, é fundamental você demonstrar que aquele seu objetivo, a forma que ele vai poder ser colocado na prática, no dia a dia desta pessoa. Não adianta ela só imaginar, ela precisa ver a prática daquilo no seu dia a dia. Já o auditivo, ele é uma pessoa que não fala tão rápido quanto o visual, mas também não fala tão devagar com o sinestésico. Ele é uma pessoa que aprende mais ouvindo. Então, essas pessoas, normalmente, quando você está expressando uma opinião, elas prestam muita atenção na sua voz. E para essas pessoas, você tem que tomar um cuidado com o seu tom de voz. Você ter uma voz linear, que muitas vezes pode gerar uma apatia, faz com que a pessoa deixe de prestar atenção em você. Por isso que nós vamos a um outro passo. Não adianta conhecer apenas os canais de aprendizagem, visual, sinestésico e auditivo. Você precisa, na prática da oratória, na prática da comunicação, colocar alguns ingredientes que vão realmente aumentar a eficácia dessa comunicação. Primeiro, a eloquência. É fundamental que você dê vida, transforme o seu pensamento, interprete o seu pensamento e traga uma força maior nas expressões, não somente em tom de voz, mas corporalmente, facialmente, que você consiga trazer uma eloquência para a acentuação das suas opiniões. Além da eloquência, fundamentalmente, é indispensável você ter uma postura. Aliás, a postura, ela fala antes do que sua voz. Muitas pessoas, às vezes, não prestam atenção no que você fala, mas prestam atenção na sua postura, naquilo que você faz. Então, tente concatenar a sua fala com a sua postura. Lembre-se, um líder de RH, um funcionário de RH, um gestor, ele sempre vai ser observado. Não importa o que ele está fazendo, sempre tem alguém observando a postura de um líder. Por isso, essa postura tem que ser eficaz e, sobretudo, concatenada com a prática da fala. Além da postura e da eloquência, é fundamental ter a entonação. Variar-se o tom de voz. Algumas vezes acelerar, algumas vezes diminuir o tom de voz, algumas vezes aumentar o tom de voz, outras vezes abaixar o tom de voz. Essa cadência na voz, essa musicalidade na voz, desperta o interesse das pessoas que te ouvem e faz com que essas pessoas fiquem muito mais envolvidas e desenvolvem uma sinergia muito melhor no âmbito de trabalho. Além de conhecer os estilos de aprendizagem e ainda a eloquência, a postura e a entonação, depois disso nós precisamos entender que toda mensagem precisa ter uma linha de raciocínio. A linha de raciocínio basicamente é onde eu estou e aonde eu quero chegar com a minha mensagem. Muitas vezes as pessoas se perdem no caminho
porque se colocam muitos exemplos, muitas analogias fora da linha de raciocínio. E quando vão fazer a amarração desses exemplos à linha de raciocínio, eles acabam não convergindo para a mesma ideia. E isso faz com que quem te ouve entenda uma certa incoerência de pensamento. Então, cuidado. Use exemplos, sim, use analogias, mas sempre que esses exemplos e essas analogias façam a pessoa buscar a linha de raciocínio principal. Uma vez que você desenvolva uma linha de raciocínio, é muito mais fácil você atingir o seu objetivo. Lembre-se, toda comunicação exige coerência, e a coerência é feita com uma boa linha de raciocínio e uma escolha adequada de exemplos e analogias. Se você tem tudo isso, pode ter certeza, você vai ter uma mensagem muito mais objetiva. O que seria uma mensagem objetiva? É aquela que faz as pessoas que te escutam chegar aonde você gostaria. Mas além de ser objetiva, é fundamental que ela seja assertiva. Porque você pode atingir o objetivo, mas não gerando assertividade. Assertividade é você deixar uma marca, uma forma que pessoas possam desenvolver aquele comportamento e novamente fazer aquela mesma situação ou outras situações darem certo porque entenderam qual a sua objetividade e a sua forma de comunicação de chegar no lugar aonde você gostaria. E lembre-se de uma coisa, toda mensagem, além de objetiva e assertiva, ela precisa estabelecer o elo de se comunicar com quem está te escutando. Porque às vezes pessoas falam bonito, falam com palavras rebuscadas, mas não atingem o resultado principal, que é estabelecer comunicação. Por isso, algumas vezes uma linguagem informal, acessível a todos, faz com que você consiga se comunicar com qualquer tipo de pessoa, não importa o seu nível intelectual, o seu nível profissional, mas você consegue, uma vez que você utiliza da mensagem uma linguagem mais desenvolvida de uma forma mais informal, onde todos possam te ouvir. Lembre-se de uma coisa, oratória não é nada tão difícil. O que é importante é você entender as pessoas com quem você quer se comunicar. Muitas vezes nos comunicamos para nós mesmos, e isso é uma grande falha. Nós precisamos sim ter uma comunicação intrapessoal, mas quando se trata do RH, a comunicação interpessoal ela é fundamental, e isso só vai ser melhorado com a prática no dia a dia e principalmente observando esses critérios que nós falamos. Lembre-se, conheça os estilos de pessoa, conheça que cada pessoa pode ser visual, sinestésico ou auditivo, tenha eloquência, postura, entonação, desenvolva uma linha de raciocínio, busque a coerência e ainda estabeleça um elo de comunicação com uma linguagem simples e informal. E assim eu tenho certeza que você vai estabelecer com muito mais facilidade uma comunicação, uma oratória que vai poder elevar os seus níveis de persuasão e influência aos seus líderes e aos seus liderados. Um abraço e até a próxima.